Hoje eu quero falar como que o budismo me ajudou a ser uma pessoa mais calma, mais resiliente, mais virtuosa. O budismo é uma filosofia, ele não é considerado uma religião. Então eu quero também apresentar a filosofia do budismo de uma forma descomplicada, para que, quem sabe, possa te ajudar também. Vem comigo! Bom, gente, o budismo, ele é uma filosofia, né? Muita gente não considera mesmo o budismo uma religião, não é? E o budismo, ele tem uma forma muito leve, né? De passar os ensinamentos, de passar o conhecimento. E eu me identifico muito, assim, com tudo que eu leio. Eu não posso dizer que eu sou budista, porque eu não pratico, assim, eu não tenho aqueles rituais que eles fazem todos os dias, mas eu tenho uma grande admiração por toda a filosofia budista mesmo, assim. Eu me identifico muito com tudo que eu leio sobre budismo. Eu tenho várias amigas que são budistas e que já me deram livros e eu realmente, assim, tenho um fascínio, sabe? Por tudo que eu conheço. Eu quero apresentar um pouco aqui hoje para vocês as 4 nobres verdades e falar um pouquinho sobre como que essas verdades, elas fazem a gente ter uma relação de mais calma com a vida, sabe? Eu acho que o budismo, ele traz essa... É quase como se fosse uma... Eu tô sempre assim, né? Sem cravar. Difícil pra mim cravar. Sou meio antropóloga. É que eu sou contraditória, Lê. Eu falo um negócio, mas depois eu falo assim, não pode ser outra coisa, entendeu? Essa pessoa também tá certa, porque essa pessoa tá na verdade dela. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar o que outra pessoa tá vendo? Eu tô vendo um negócio, mas a outra pessoa que tá vendo outra coisa, vou falar o quê, gente? A pessoa tá vendo outra coisa, deixa a pessoa. Ela tá certa, ela pode tá certa na verdade dela. Eu não vou me opor. É muito difícil pra mim falar qualquer coisa, viu? Isso aqui pra mim, negócio de falar, ficar falando. A Fernanda é minha professora, porque ela me bota pra falar e a maior dificuldade que eu tenho na minha vida é falar sobre qualquer coisa e eu tenho falado, o que eu tenho falado desde que eu conheci a Fernanda. Esqueci até o que eu tava falando. O budismo, ele traz, assim, uma sensação, eu acho que de mais paz com a vida, sabe? Eu acho que é isso que eu vou falar. Acho que a gente fica mais em paz com a vida. Eu sempre tive isso, tá? Por isso que eu gosto do budismo, porque ele tem uma coisa que eu já tinha. Eu falei, o budismo é parecido comigo, e que eu sou resignada. Eu nasci resignada já. Porque o budismo, ele traz uma sensação, assim, de paz com a vida, de resignação. E é muito bonita. A história de Buda, né, de Siddhartha Gautama é muito bonita, muito legal. Vale a pena procurar saber, vale a pena se aprofundar. Então eu vou falar sobre as 4 nobres verdades de Buda, para vocês conhecerem um pouco sobre essa filosofia e vão ficar completamente encantados. A primeira nobre verdade é: a insatisfação existe, ou o sofrimento existe. O budismo diz isso não como uma coisa pessimista, não como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, mas é uma constatação, é uma verdade mesmo, é uma nobre verdade, né? E eles colocam a verdade, isso eu acho muito lindo, como uma coisa nobre. Então, não tem por que você se debater em relação a isso. Você simplesmente constata. O sofrimento existe, a insatisfação no ser humano existe, e isso é uma verdade. E aí você traz essa verdade para um lugar de reflexão, né? A insatisfação existe, o sofrimento existe. E isso não é uma coisa negativa, isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa pessimista. Isso é simplesmente a realidade, isso é simplesmente a verdade. É assim. E a segunda nobre verdade é a causa das insatisfações, ou seja, a causa do sofrimento. Existe uma causa para esse sofrimento, existe uma causa para essas insatisfações, que é o desejo, que é o apego. O ser humano, ele deseja o tempo todo, o ser humano é muito apegado e tudo, gente, passa. Tudo que nós nos apegamos vai passar. Nada é permanente. Tudo passa, absolutamente tudo. O que nós sentimos vai passar, o que nós possuímos vai passar. Tudo que é material vai passar e as coisas também imateriais, que são os nossos sentimentos, as nossas sensações, essas coisas também
passam. Então não adianta o apego, não adianta o desejo, o prazer, nada disso é permanente. Essas coisas passam. Então a causa desse sofrimento é o apego e é o desejo. Então não adianta a gente se apegar a nada, porque essas coisas passam. Terceira nobre verdade é cessar o sofrimento. Cessar a insatisfação. Como a gente sabe a origem, como a gente sabe a causa, a gente tem como eliminar esse sofrimento, a gente tem como cessar esse sofrimento. E aí a quarta nobre verdade é o caminho da iluminação, né? Que é conhecido também como Nirvana, que são os 8 caminhos nobres de Buda, que eu vou dizer aqui para vocês. Primeiro é a compreensão correta, depois pensamento correto, depois fala correta, depois ação correta, depois meio de vida correto, depois esforço correto, depois atenção correta e depois a concentração correta. O budismo, gente, ele tem uma característica que é muito bonita, muito preciosa, porque ele acredita, né? Essa filosofia acredita que através do nosso próprio esforço a gente consegue a iluminação. E eu acho isso de uma beleza muito grande, né? Porque fazendo a nossa parte, nós de fato conseguimos nos iluminar. E é de fato assim, né? Foi assim que Siddhartha Gautama, na história dele, conseguiu o seu estado de iluminação, passando por todos os seus processos, tanto físicos quanto mentais e espirituais, que ele conseguiu chegar naquele estado de iluminação, naquele estado sutil, aonde ele teve vários insights e aonde ele mesmo, né, intuiu todas essas verdades e passou adiante. Então, é de uma beleza muito grande. Tudo isso que Siddhartha Gautama conseguiu acessar através do próprio esforço, e a sugestão que fica, né, é de que a gente também seja capaz de fazer o nosso esforço e encontrar as nossas verdades, né, no nosso caminho e no nosso processo de autoconhecimento. Na maioria das religiões, a gente acredita que só através, né, de algo maior e que só através de Deus que a gente consegue acessar uma iluminação, e o budismo, a filosofia budista, ela fala que através do nosso esforço nós conseguimos acessar esse lugar maior. Então é interessante, né? Até porque o budismo não é uma religião, ele é uma filosofia, né? Então ele sugere que o ser humano, a partir do seu autoconhecimento, a partir do seu esforço, ele consegue chegar nesse lugar de luz, de iluminação, através da sua postura de vida, né? Da sua ação correta, do seu pensamento correto e dessas nobres verdades e desse caminho correto e nobre também. Então isso é muito bonito. O budismo, ele tem essa característica de ser pouco espiritual, né? Ele é muito mais prático, muito mais filosófico do que a maioria das outras filosofias orientais que a gente vê por aí. E é por isso que eu acho que ele é uma grande contribuição mesmo, porque ele vem com essa pegada, assim, de postura correta, ação correta, mentalidade correta, concentração correta, e traz esse lugar mais prático e mais simples, mas a verdade é que de simples não tem nada, porque fazer tudo de forma correta exige muito esforço, né? E o esforço correto é muito difícil de ser praticado, porque exige que a gente não desperdice a nossa energia. Então, é nessa hora que o budismo precisa de um aprofundamento. Se você realmente quiser praticar o budismo, você precisa olhar para esse lugar de não desperdiçar a sua energia, para que você se esforce de modo correto, sem desperdício, né? Sem acumular e sem desperdiçar. E sem dúvidas você vai se tornar uma pessoa mais calma, mais equilibrada, mais assertiva, mais potente, porque o budismo, ele te torna também, por causa de ações corretas, uma pessoa mais cheia de vitalidade. Espero que esse vídeo tenha te feito ficar mais curioso, curiosa a respeito dessa filosofia e te ajudado imediatamente, porque o budismo tem disso, ele precisa ser prático para poder, né, ser eficiente. Que essa curiosidade te leve a mergulhar mais profundamente nessa filosofia tão maravilhosa. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.